Bom, gente, continuando noções de estatística, medidas de tendência central, média aritmética. Bom, vamos analisar aqui as questões e vamos entender que a gente já tem uma boa noção sobre média aritmética, né? É a soma das parcelas dividido pela quantidade de parcelas, beleza? Então, na questão número 1, a tabela mostra o número de gols feitos em cada uma das 4 rodadas de um campeonato de futebol. Então, está aqui, a primeira rodada 26 gols, segunda rodada 23 gols, terceira rodada 20 gols, quarta rodada 21 gols. A média de gols em cada rodada foi de... Bom, então, costuma-se representar a média aritmética em estatística com um X com um traço em cima. Desde que você identifique isso, tranquilo. Legal? Mas não é obrigatório você seguir, você pode chamar de MA também, tá? Então, vamos lá. 26, mais 23, mais 20, mais 21, isso dividido por 1, 2, 3, 4 parcelas. Quanto que vai dar essa soma? Ó, 20, 40, 60, 80, 81, com 3, 84, com 6, 90. 90 dividido por 4. Bom, então essa média aritmética vai dar 90 por 4, 9 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 9 sobra 1. 10 por 4 também vai dar 2. Sobra 1. Perfeito? Coloca vírgula. 10. No caso ali, melhor. Sobraram 2, né? Aí ficou 20 por 4, vai dar 5. Tranquilinho? Belezinha? Tá aí, então, a alternativa correta vai ser a letra D. Fechou, né? Então, apareceu lá a nossa famosa média aritmética. É só calcular normalmente. Beleza? Questão 2. Um professor de matemática aplicou 3 provas com pesos. 1, 2 e 3. Pesos. Respectivamente. Qual é a média de um aluno que tirou notas 8, 3,5 e 5, nessa ordem? Bom, agora aqui nós temos uma média aritmética ponderada. Então, podemos chamar, no mesmo caso, de média, mas sabendo que ela é uma ponderada. Como é que é a média aritmética ponderada? Cada parcela vezes seu respectivo peso, 8 vezes 1, mais, nota 3,5 vezes o respectivo peso, que é 2, mais a nota 5 vezes o respectivo peso dela, que é 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3. Então, essa média aritmética, que no caso é ponderada, a gente já sabe calcular que é assim, né? 8, 3,5 vezes 2 dá 7, 3 vezes 5 vai dar 15. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 5 mais 1, 6. Isso aqui vai dar quanto? 8 mais 7 dá 15. Com mais 15, isso vai dar 30. 30 por 6, olha bem quanto que dá? 30 por 6 vai dar 5. E isso aqui está de acordo com qual alternativa? Letra D. Tranquilinho, né, galera? Bom, fica a dificuldade aí, no caso, para quem não gravou ainda a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Beleza? Vamos continuar. Agora sim começa a aparecer novidades aí, não é? Medidas de tendência central, média aritmética. Dada a tabela abaixo, questão 3, né? Calcular a média ponderada dos valores XI. XI são o quê? São uns elementos, né? Sendo FI o quê? A nossa frequência absoluta. Os respectivos pesos. Veja bem. Aqui é como se a gente pudesse criar uma nova... Vamos criar aqui, vamos aumentar aqui. Se eu fosse criar uma nova coluna aqui, colocando quem? Não precisava fazer isso aqui também não, mas é só para você ficar bem entendido. O produto de XI vezes FI. Não é verdade? Porque se ela é uma média aritmética ponderada, eu tenho que fazer o que eu fiz ali na questão 2 anterior, né? Só que agora a gente está diante de uma tabela. Professor, já poderia fazer direto? Tranquilo, 4 vezes 5,
isso vai dar 20. 3 vezes 6, isso vai dar 18. 2 vezes 8, isso vai dar 16. Quanto que dá esse somatório? 20, 38, 48, 54. Beleza? Como que eu fiz isso? Ó, como se eu estivesse fazendo ali, né? Na coluna, eu pegaria 4 vezes 5, mais 6 vezes 3, mais 8 vezes 2, beleza? Aqui na tabelinha já fica bem tranquilo da gente enxergar isso, ó, porque você vai pegar agora só o 54, que já foi aqui o produto do peso pela, no caso, a frequência, não é isso? E vou dividir pelo total ali de quem? Da frequência absoluta. Isso vai dar quanto? 5,4. Isso está de acordo com qual alternativa? Letra D. Beleza, galera? Lembrando que você não precisava ter feito assim. Você só faz assim porque isso aqui pode já aparecer na tabela. Ah, professor, o que ele fez ali na tabela? Como é que ficou aquela situação? Então, é só para você entender. Ó. Ele me mostrou simplesmente, ó, calcular a média ponderada dos valores, sendo FI os respectivos pesos. Aqui é como se fosse o respectivo peso, e aqui você pegou a nota vezes o peso. Tá? Somou a nota vezes o peso. A nota vezes o peso. É o que já está prontinho aqui para você. Valeu? Questão 4. A tabela abaixo mostra a distribuição de frequência das notas de 50 estudantes de uma escola. Olha bem. Nessa questão 4 aí, a gente já tem uma tabela que está ali, no caso, com aquelas classes. Olha aqui, ó. 2 inclusive não atinge o 4. 4 inclusive não atinge o 6. Eu tenho aqui uma classe que varia o quê? 2, né? Ó, variando tudo 2. Bom, então, nesse caso aqui, a gente vai ter que criar, sempre quando aparecer classes, eu tenho que fazer a média aritmética aqui dessas classes, vezes, para depois multiplicar pelo quê? Pela frequência absoluta. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos estender aqui um pouquinho e vamos abrir aqui para a gente simplesmente calcular a média. Aqui a média da minha classe. Vamos chamar de média de X. XM, tá? No caso, eu vou ter essa média aqui. Vai ficar como? Vou aumentar aqui, ó. Já já você vai entender a situação. É bem simples. O que é XM? É a média aqui do meu intervalo de classe. Ó, 2 mais 4, 6. Por 2, 3. 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. Beleza? Ó, não são duas parcelinhas, ó. 6 mais 8, 14. Dividido por 2, 7. 8 mais 10, 18. Dividido por 2, 9. Esse total eu posso colocar aqui embaixo. Beleza? Não vou nem utilizar ele. Porque o que me interessa agora? Agora eu vou pegar essa média aqui do intervalo de classes vezes FI. Então, vamos fazer mais uma coluna aqui, ó, para ficar bacana, ó. Puxou até aqui. Fechou, fechou. Olha bem. Aqui eu vou ter XM vezes FI. Agora sim, beleza? Isso aqui é importante para mim. Isso aqui foi novidade, a média do intervalo de classe. Então, professor, toda vez que aparecer com intervalo de classe assim, eu tenho que fazer quem? A média desse intervalo em cada situação, tá? E depois multiplicar pelo FI. Então, por isso que eu estou colocando essa coluna aqui. Aí, depois, sim, a gente vai aplicar a média aritmética ponderada. Beleza? Vamos lá. Como é que vai ficar? Ó? 3 vezes 10, 30. 5 vezes 12, 60. Não é? 7 vezes 20, 140. Beleza? 9 vezes 8, 72. Ó, esse total aqui me interessa. 140. Vamos puxar aqui, ó. 140 com 60, 200. 270, 300, 302. Esse valor me interessa. Aí, no caso, a minha média vai ser quem? Olha bem, eu tenho uma tabela, ó. Sigma, que é somatório de XM vezes φ, que é quem? A minha frequência absoluta vezes a média dos intervalos, não é isso? Ó, que eu já achei aqui o 302, não é verdade? Somatório
dessa coluna aqui, 302. Dividido por quem? O somatório de quem? De φ, ou o nosso N, como a gente chama aqui, ó. Quanto que vai dar isso aqui, ó? 10, 12, 22, 30, 40, 50. Esse totalzinho aqui deu 50. Vamos ampliar aqui, ó. Tem uma baguncinha ali, né? Bom, então agora é só aplicar essa formulazinha aqui, ó. Tá legal? Quanto que deu aqui? 302, ó. 302 dividido por 50. E a gente simplificando isso aqui para ficar uma continha fácil, vamos simplificar por 5. Dividir em cima e embaixo por 5. Aqui embaixo dividido por 5 vai dar 10. Aqui dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 6. Vai dar 60,4. Beleza? Aí agora dividindo por 10 vai ficar 6,04. Tá aí. De acordo com a alternativa 6,04, letra E. Beleza? Vou recapitular aqui rapidinho então, galera. Apareceu uma tabelinha desse estilo aqui, com um intervalo de classes. Eu preciso criar uma coluna, que é bacana, que aí você faz uma sequência de acordo, tá? Você amplia a sua tabela. Você faz a média de intervalo de cada classe, ó. Aqui, tudo aqui vai dar o quê, ó? 2 mais 4, 6 dividido por 2. Então, criamos essa colunazinha aqui, tá? Depois dessa média do intervalo de classe, a gente multiplica pela frequência absoluta. Faz o somatório desse produto aqui, ó. Tá aqui, ó, somatório de xm de φ. E divide pelo somatório de φ, ou o nosso n, famoso nosso n, tá legal? Bom, feito isso, agora é só fazer a divisão e você encontrou a média dos estudantes dessa amostra. Valeu? Então fica ligado nesse detalhezinho aqui que é importante. O restante passa a ser bem parecido ali com a questão 3. Valeu? Vamos lá. Bom, medida de tendência central mediana. Olha bem, aqui está a teoria da mediana, né? Vamos entender bem. E o que é importantíssimo em mediana? O rol. Mediana é o valor que ocupa a posição central de um rol. Ó, posição central de um rol. Então, a mediana, a gente depende muito de posição e do rol. Primeiramente faz o rol, depois a gente vê a posição. Quando este apresenta a quantidade ímpar de valores. Posição central. Então, a quantidade ímpar. Aí, se a quantidade for par, vamos entender. Para um rol que tem quantidade par de valores, ó, quantidade par, a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais, ó, média aritmética dos dois valores centrais. Então, isso é importantíssimo. Exemplo, olha lá. A mediana do conjunto de dados, ó, 4, 4, 4, 5, 5, 6 e 6 é 5. Então, essa mediana é 5. Veja bem, aqui fica fácil a gente perceber, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, ó, quando este apresenta a quantidade ímpar, a posição central, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a posição central é quem? É esse cara aqui, ó, esse 5. Então, ele é a mediana. Beleza? A mediana do conjunto de dados, ó, 3, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 8 é 6,5. Como é que seria isso? A quantidade aqui é quanto? Ó, aqui é par. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, se a quantidade é par, a gente vai ter que encontrar os elementos centrais, né? Aqui também, como eu tenho uma pequena quantidade, é fácil da gente enxergar. Eu tenho, no caso aqui, são 8 elementos. 2, 4, 6, 8. Divide 8 por 2, eu vou ter a metade 4. Né? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, quarto elemento com o próximo. Isso são os centrais. Não é verdade? Ó, sobrou 3. Sobram 3 para cá e 3 para cá. Beleza? Aí a gente faz a média aritmética dele. Ó. No caso, 6 e 7. 6 e 7 por 2. Isso vai dar quanto? 13. Por 2, isso vai dar 6,5.
de acordo com o que está aqui. Beleza? Tranquilo, né? Agora vem aqui uma explicaçãozinha, como é que eu interpreto isso daí. Bacana. De modo geral, dado um rol com N elementos, temos que, ó, se N é ímpar, a mediana ocupa a posição de N mais 1 por 2. Olha bem aqui, ó. Vamos voltar aqui nesse exemplo simples aqui, ó. Quantidade é ímpar, ó. Não foi 7 aqui? Não foram 7? 7 mais 1? Ó, 7 mais 1 dividido por 2. Vai dar o quarto termo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Tá vendo? O quarto termo é a mediana. Beleza? Agora, se N é par, N quem? A quantidade, né? A mediana é a média aritmética dos valores que ocupam as posições de N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. A quantidade era par. Então, eu peguei, quantidade era par, eram 8 termos, divide por 2, deu 4. Ó, então, a média aritmética do quarto termo, né? E do próximo, N mais 1, N sobre 2 mais 1, beleza? Que era, no caso aqui, o 7. Então, eu faço a média aritmética desses dois termos. Bem bacaninha isso daqui, tá? Por que isso? Veja bem, aqui é uma quantidade pequena. Quando tiver uma quantidade maior, complica, né? Então, você já sabendo desses detalhes, a gente só aplicar essa situação aí, você vai se dar bem. Valeu? Vamos lá. Questão 5 aí de medidas de tendência central. Mediana. Vamos lá. Determinar a mediana da seguinte distribuição de frequência. Ó, eu tenho aqui uma tabelinha, ó, elemento 1 aparece a frequência dele uma vez, o elemento 2 aqui, ó, aparece 3 vezes, tá? É como se você fosse enumerando, coloca o 1, depois 2, 2, 2, né? 2, depois vem quem, ó, o 3 aparece 5 vezes, aí vai ver 3, 3, 3, 3, 3, entendeu? O 4 aparece 2 vezes, 4, 4. Então, você colocaria isso aqui? Não precisa. O que você precisa saber? Vamos ver qual a quantidade que eu tenho aqui, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Com mais 2, 11. Então, ó, eu tenho aqui N igual a 11. Eu tenho uma quantidade ímpar. Numa quantidade ímpar, o que acontece? Acontece o quê? Que o meu termo central é a mediana. Ah, então como é que a gente faz isso? A gente faz o quê? Ó? N mais 1, ó, 11 mais 1, vai dar quanto? 12. E agora a gente divide por 2. Então, eu vou ter quem? O meu sexto termo, beleza? Sexto termo é a mediana. Sexto termo é igual a mediana. Quem vai ser meu sexto termo agora? Agora vamos olhar lá. O meu sexto termo vai ser quem? Ó, o primeiro termo é 1, o segundo, o terceiro e o quarto é 2. Ó, o quinto, o sexto vai ser quem? O 3. Então, a gente já chegou nele. Pronto, acabou aí. Beleza? Isso está de acordo com a letra B. Fechou? Bem bacaninha, né? Vamos fazer o 6 para reforçar essa situação. Determine a mediana da distribuição de frequência dada abaixo. Olha lá. Mesma coisa, né? Tem uma distribuição aqui de frequência na tabelinha. E ele me mostra que o elemento 1 aparece uma vez, o elemento 2 aparece 5 vezes, o elemento 3 aparece 2 vezes, o elemento 4 aparece 4 vezes. Vamos ver qual é o total aqui da minha frequência absoluta. Ó. 6, 8, 10, 12. Ó, 12. Opa, a quantidade é par. A quantidade de elementos aí é par. Então, como é que vai ficar isso? Ah, então eu vou ter 12 por 2, sexto termo. Beleza? Ah, mas aí não é só o sexto termo, vai ser a média aritmética do sexto e do sétimo termo. Então, a mediana vai ser o sexto mais o sétimo termos, dividido por 2, tá? Aqui, gente, ó, sexto e sétimo termo. Agora, vamos em busca desses termos. Quais são eles? Ó, o primeiro é 1. O segundo, o segundo, o terceiro, o quarto,
o quinto, o sexto termo é 2. E o sétimo é quem? É 3. Então a mediana vai ser o sexto termo é 2, o sétimo termo é 3, dividido por 2. Isso vai dar 5 por 2, isso vai dar 2,5. Beleza? Isso está de acordo com a alternativa da letra A. É bem tranquilo, galera. Conta-se primeiro a frequência absoluta, acha a quantidade de termos. Se a quantidade for ímpar, a gente soma mais um para achar a posição. Beleza? Achou essa posição? Olha de novo para a tabela quem é o cara que está ali, nessa posição. Beleza? Aqui, mesma situação. Conta-se a frequência absoluta, a quantidade de termos. A quantidade é par. Então toda vez que a quantidade é par, eu tenho que fazer a média aritmética dos termos centrais. Como é que eu faço? Aqui eu achei a quantidade par, divide por 2, achei o primeiro termo. A média aritmética vai ser esse termo mais o próximo, beleza? Faço a média aritmética desses dois termos. E depois olho para a tabela para achar quais são esses valores. E faço a média aritmética. Valeu? Tranquilo? Belezinha, né? Bom, essa é a parte bem mais tranquila. Tanto é que quando te pedir mediana, moda e média, a primeira coisa que a gente já pode logo olhar é a moda, tá? Moda é o valor que ocorre com maior frequência dentro de um conjunto de dados. Essa é a teoria dela. A moda pode não existir, e mesmo que exista, pode não ser única. Vamos entender isso aqui. Exemplos, as notas de 7 alunos são 2, 3, 5, 5, 5, 7 e 7. A moda nesse caso é 5. Porque o elemento que mais aparece, quem foi? O 5, apareceu 3 vezes. Pois essa nota é de maior frequência, não é verdade? Ela apareceu 3 vezes, tá legal? As estaturas de 5 jogadores de basquete são 185 centímetros, 192, 197, 201 e 205 centímetros. Nesse caso, dizemos que não existe moda. Não há frequência de destaque. São únicas. Verdade, não repete, não repete, não repete, não repete. Então, eu não tenho moda. Chamaríamos isso aqui de amodal. Não tem moda, tá? No item 3 aqui, no caso, o conjunto 19, 21, 21, 22, 22, 22, 24, 25, 25, 25 e 26 das idades de jogadores de uma determinada equipe possui 2 modas. O 22 repete 3 vezes, não é verdade? E o 25 também repete 3 vezes. Então, aqui seria, nesse caso, bimodal, tá? Então, isso daí ocorre também, tá legal? Vamos para a próxima aí. Bem tranquilo moda, né? Bom, medida de dispersão é bem pouco provável de cair nos concursos, mas é bom a gente saber, né? 2 distribuições de frequência, embora tenham a mesma média, podem ter flutuações, dispersões diferentes em torno da média. Então, pode acontecer. Você tem lá um determinado dado, né, uns dados, e você vai fazer a média de um determinado dado, vai dar a mesma média que em relação aos outros dados. Então, aí a gente vai perceber, de repente, aí a situação de essas medidas de dispersão, desvio, variância e desvio padrão, tá? O que vem a ser desvio? É a diferença entre cada elemento, xi, no caso, e a média. Então, desvio, você vai pegar o elemento menos a média desse grupo de elementos, tá legal? A gente vai entender isso com exemplo. Variância é a média aritmética dos quadrados desvios. Então, tá aqui, variância, a gente faz o somatório do quadrado de cada desvio e divide por n, a frequência absoluta, no caso, tá? E numa distribuição de frequência, a variância é dada por, eu tenho lá a distribuição de frequência, tá vendo aqui? Aqui não estava em distribuição de frequência, então é o somatório do desvio ao quadrado. Aqui não, é o somatório do desvio ao quadrado vezes a frequência absoluta dividido por n. Tranquilo? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, entendendo variância, a gente chega em desvio padrão. Então, desvio é só fazer a subtração aqui de cada elemento pela média. A variância é fazer o somatório de cada desvio ao quadrado dividido por n. E o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Vamos lá no exemplo.
Aqui, ó. Bom, vamos colocar aqui essas fórmulas aqui do lado. Determinar a variância e o desvio padrão, respectivamente, do conjunto de dados. Então, tem aqui, ó, desvio. O que é? É o elemento menos a média. Então, eu vou ter que fazer a média aritmética aqui desses caras. Então, vamos lá. Aqui é a primeira formulazinha que a gente vai ter que usar, né? A média vai ser quem? Ó, 9 mais 3, mais 8, mais 8 de novo, mais 9, mais 8, mais 9, mais 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, divide por 8. Quanto que vai dar essa média? Vamos lá. 27 é com 35, 44, 52, 60, 69, 72. 72 por 8, bom, isso vai me dar 9. Opa, quase que não sai, né? 9. Tá aí, 9. Então, a média é 9. Já achei esse cara aqui, beleza? Agora, eu vou ter que aplicar o quê? Eu vou ter que aplicar, ele que é a variância e o desvio padrão. Bom, então eu tenho que achar, no caso aqui, fazer as continhas aqui de cada desvio padrão ali no caso, né? Como é que vai ficar isso então? Eu vou pegar esse elemento menos essa média, esse elemento menos essa média. Vamos lá, para entender legal. Vamos chamar aqui de desvios. Eu vou levar logo ao quadrado. Vai ficar 9 menos 9, que é a média. Isso dá 0. Aqui eu elevo esse 0 ao quadrado. É 0, né, galera? Agora, 3 menos 9, isso dá menos 6. Menos 6 ao quadrado, isso dá 36. 8 menos 9, isso dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. De novo, 8 menos 9, isso dá menos 1. Menos 1 ao quadrado, isso dá 1. 9 de novo. 9 menos 9, ó, elemento menos a média, isso dá 0. E a gente sabe que 0 ao quadrado dá 0. 1, 2, eu parei no 9, né? No 8 de novo. Fazendo todos para ficar bem óbvio aí. É sacal isso, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, né? Agora volta para o 9. 2, 4, 6 elementos. 2, 4, 6 elementos, que eu já fiz. Volta para o 9. 9 menos 9 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. E 18, elemento menos a média, vai me dar 9. E 9 ao quadrado, a gente sabe que é, 81. Né? Vamos somar. O que é isso? O que eu estou aplicando aqui? Eu estou aplicando para fazer a variância. A variância vai ser quem? No caso, a minha variância vai ser o somatório do desvios ao quadrado, dividido pelo quem? Por n. Beleza? Isso é o quê? Isso é a média aritmética no caso aqui da variância do desvio ao quadrado. Tá? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Então, o meu n aqui vai ser 8, beleza? O meu n vai ser 8. Vamos somar isso aqui, ó, 81, 82, 83, 84. Com 6, 90. Com 30, 120. Então, olha, eu vou aplicar aqui direto. Vai ficar como? Ó, minha variância vai ser esse somatório que eu já fiz, 120. Somatório ao quadrado. Dividido por quem? O meu n, ó. Vamos lá, não é média aritmética? Então, eu tenho quantas parcelas aqui nesse caso? Eu não somei aqui 8 parcelas? Então, é dividido por 8. Essa variância vai dar quanto? Ó, aqui dá 1, 40 por 8, isso vai dar 5. A minha variância é 15, beleza?
Aí você já pode olhar para cá, ó, que aqui é a questão objetiva, né? Ó, a variância é 15. Então, é respectivamente, ó, então, pode ser a B, 15, pode ser a D, 15. Beleza? Agora o desvio padrão. O desvio padrão, a gente viu que o quê? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A minha variância é 15. Raiz quadrada de 15, veja bem, como é que eu faço isso? O desvio padrão é igual a raiz quadrada de 15. Vamos entender aqui a situação. Vamos partir para a nossa álgebra, né? Olha lá. Seria a B, ó, a minha desvio padrão seria 4,2 ou 3,9. As demais eu já poderia eliminar, pela minha variância que eu encontrei. Agora, você concorda comigo que a raiz quadrada de 15 é maior que a raiz quadrada de 9? Não é verdade? A raiz quadrada de 15 é menor que a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. A raiz quadrada de 15, eu não sei quem é, mas eu vou ter uma boa ideia, porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de 15 é um número maior que 3 e menor que 4. Isso está de acordo com a letra D. Valeu, galera? Beleza? Então, ó, é para treinar esses exercícios e procurar fazer todos aí da nossa listinha. Valeu? Um abraço.